Olá pessoal, eu sou o Rogério, professor da área de Sociologia, e eu decidi fazer esse vídeo hoje com o objetivo de mostrar para vocês que é preciso ter uma postura analítica na hora de você construir um bom texto, seja numa prova de Sociologia, uma prova de História, de qualquer conteúdo na área de Humanidades e também de uma redação no Enem. A gente sabe que, por exemplo, fazer uma boa redação é algo que vai além do bom domínio da língua portuguesa. Óbvio que isso é a base de tudo, mas uma boa redação significa também uma boa análise da realidade. E é sobre essa parte especificamente de análise da realidade que eu quero falar um pouquinho nesse vídeo de hoje. Algumas questões básicas, de onde surgiu, na verdade, essa minha vontade de fazer esse vídeo de hoje, veio de uma lembrança de um processo seletivo, de um concurso para professor, no qual eu fui banca, né? Eu fui parte das pessoas que avaliaram o concurso. E a gente sabe que nessas provas aparece gente de tudo quanto é tipo. Mas era um concurso para professor de Sociologia, e uma das etapas do concurso é aquela prova didática, onde a pessoa, o candidato tem que falar ali por 45 minutos, geralmente esse é o tempo, a respeito de um tema. É como se fosse uma aula que a pessoa tem que dar para a banca avaliadora. E, enfim, estava lá num desses dias aí, e o candidato foi falar sobre transformações no mundo do trabalho, que é um tema que vocês estudam nas aulas de Sociologia, nas aulas de Geografia, por exemplo. E lá pelas tantas a pessoa estava comentando sobre as transformações no mundo do trabalho, no século XX, parari, parará. E aí ele solta uma pérola, que é o motivo desse vídeo. Está falando lá, o Fordismo entra em crise a partir de meados do século XX, e aí chega um momento em que o Fordismo é cancelado. Cancela o Fordismo e surge uma nova coisa. Isso foi o candidato dizendo. Gente, não é assim. A transformação, por exemplo, nesse caso, no mundo do trabalho, não é simplesmente, o Fordismo entra em crise, cancela o Fordismo e daí surge algo novo. Não é uma coisa assim, papum. Não, são processos. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje, especificamente. É a dimensão processual da vida social. O que é isso na prática? Pegando especificamente esse caso do Fordismo, significa a gente levar em consideração que não é simplesmente a crise do Fordismo que significa que ele vai deixar de existir enquanto um modo de organização do mundo do trabalho. Geralmente as narrativas que contam essas transformações do mundo do trabalho no século XX dizem que, olha, a partir dos anos 70 começa a haver uma crise do padrão fordista, e aí surge o modelo japonês, toyotista, né, como muitos dizem, e esse modelo japonês passa a ocupar o modo de organização do trabalho, do consumo, da trajetória dos indivíduos no mundo do trabalho e por aí vai. Ok, é um processo que de fato começa a acontecer nesse momento da história, nos anos 70, sim, mas isso não significa que o Fordismo acabou. A gente está em 2020 e existem setores da produção que ainda são fortemente marcados pelo Fordismo e pelo Taylorismo, né, como um modo de organização dos cotidianos de trabalho especificamente. Basta a gente observar, por exemplo, o setor de confecção, de vestuários, que é inclusive um segmento da economia muito forte aqui no estado de Goiás. Ainda é muito fortemente marcado por um tipo de organização do trabalho do iniciozinho do século passado. Tá? Ou seja, o Fordismo e o Taylorismo entram em crise, sim, mas isso não significa que eles acabaram. E isso vale para esse caso específico, mas vale para muitas outras coisas. E essa é a dimensão processual
da vida em sociedade. Há uma porção de teorias na sociologia que afirmam algo nesse sentido. Se a gente for pegar, por exemplo, a base da noção de dialética no marxismo, o que está sendo dito é isso. Olha, a vida está mudando, mas ela está mudando com uma série de contradições, há elementos do passado ainda que se fazem presente no nosso dia a dia, e essa transformação é constante. Tá? Se a gente for pegar, por exemplo, a teoria de um outro sociólogo brilhante no século XX, o Norbert Elias, onde ele, de certa forma, ele mostra, inclusive utilizando o termo sociologia processual, que é preciso observar esses fenômenos da sociedade em perspectiva, em larga escala. Por isso que o Norbert Elias é um cientista social. Na verdade, ele não é nem sociólogo de formação, né? Ele surge, na carreira acadêmica dele, ele faz uma transição da psicologia para a sociologia. Mas tudo que ele faz em termos analíticos tem um pé na história muito forte. Não é à toa que Norbert Elias é um cara que indiretamente se transforma também no historiador. Por quê? Porque ele está querendo observar o processo. Outra coisa fundamental, quando a gente está falando de processos de mudança, significa que em algumas sociedades, em alguns casos específicos, a mudança pode acontecer de um jeito mais rápido e em outros casos de um jeito mais lento. O José de Souza Martins, sociólogo, professor da USP, já aposentado, fez uma série de estudos sobre a transformação do mundo rural no Brasil ao longo do século XX, para falar a verdade. E ele mostra como há uma série de práticas sociais, de organização do trabalho, na cultura, no modo de vida das pessoas no mundo rural do Brasil do século XX, que são resquícios de coisas do século XIX. Tá? Então, nunca percam de vista essa noção de que os fenômenos sociais, a vida em sociedade, o nome que se queira dar a isso, está em contínua transformação, sim, e é tudo, de certa forma, processual. Não há, por exemplo, uma data específica, olha, aconteceu tal coisa em tal ano ou em tal dia, e a partir daquele dia mudou tudo. Não. Vamos para casos práticos, inclusive para quem se preocupa com temas de Enem, etc. Esse ano, na verdade, agora, nesse mês de julho, completa 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que foi uma legislação que, de certa forma, revoluciona o modo pelo qual a juventude é tratada, né, enquanto política pública. Existe uma série de avanços no ECA, como se diz, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sim, e uma porção de críticas também em relação ao ECA. Ou seja, a gente observa que existe uma legislação, que existe, né, há 30 anos, mas o simples fato dessa lei existir não significa que o lugar social ocupado pela criança e pelo adolescente mudou por completo de lá para cá. Não. Tá? A coisa está em contínuo processo de transformação. Inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente é questionado por muita gente como uma legislação que mais atrapalha do que ajuda. Repara que está acontecendo uma série de contradições, disputas em torno dessa questão. Vamos para outro exemplo. Nos anos 30, em 32, a Justiça Eleitoral libera a mulher para votar no Brasil. Mas não era uma coisa muito simples, porque esse voto feminino tinha que ser de mulheres casadas, o marido tinha que autorizar, ou então poderia ser de mulheres com renda, por exemplo, viúvas, que tinham condições financeiras para provar que elas poderiam votar.
só 2 anos depois, em 34, a gente está falando aí do Brasil de Getúlio Vargas, é que de fato existe uma legislação que amplia de fato a possibilidade das mulheres votarem. Mas ainda assim, né, gente, uma quantidade muito pequena das mulheres de fato exercia esse direito. Por quê? Vamos na prática. Mesmo exemplo, existe a lei lá, pá, 1932. Ok, a lei foi importantíssima, mas se a gente for olhar na dimensão micro da coisa, nas famílias, na relação homem-mulher no espaço doméstico, ainda a gente está falando de um período de um patriarcalismo muito forte, de uma submissão à mulher muito forte. Ora, se a gente fala disso nos dias de hoje, imagina naquela época, imagina 70 anos atrás. 70 não, 90, perdão. Ou seja, o simples fato de, olha, 1932, voto feminino no Brasil. Ok, não é isso, gente. Há uma negociação, há um conflito, há situações de opressão em torno desse fato da mulher poder votar, que de certa forma impede que isso aconteça de fato. Tá? É só com o tempo que esse tipo de coisa de fato ganha uma legitimação social de fato. Tá? Então, prestem atenção nessas marcas da história. Né? Voto feminino em 32, o surgimento do toyotismo, o surgimento de uma legislação que protege a criança e o adolescente no Brasil. Isso são marcos, transformaram a realidade da qual eles tratam de maneira imediata. Isso, numa perspectiva um pouco mais ampliada, é a mesma coisa da gente olhar aquela linha do tempo e dizer, olha, em 476 depois de Cristo, o Império Romano cai. Na verdade, aquilo foi uma formalização de algo que já vinha acontecendo décadas e décadas atrás. São processos. Tá? Nunca deixe de lado essa perspectiva na hora de você escrever um texto, de você fazer uma análise. Nunca trate, vamos voltar lá no primeiro exemplo que eu dei, do candidato no concurso que disse, não, o Fordismo entra em crise, cancela o Fordismo. Nunca trate de qualquer coisa que acontece na sociedade nessa perspectiva, papum, acabou, não existe mais. Não. A transformação social, a mudança social é um processo muitas vezes lento. Transforme isso, a dica final disso tudo que eu falei aqui, transforme isso no seu texto de maneira que fique claro para o avaliador que você tem clara noção de que os fatos analisados, né, o tema que está sendo proposto lá, por exemplo, para uma redação do Enem, na verdade é fruto de um contínuo processo de transformação, de disputas, de contradições, de negociações e por aí vai. Tá? Nunca é algo muito simples de acontecer. Tá? Vamos supor que caia lá como tema do Enem o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que aconteceu antes que permitiu que essa legislação de fato se materializasse 30 anos atrás? O que acontece depois da lei que reforça a importância dela? Por que tem gente que questiona essa lei? Tudo isso faz parte desse processo de transformação. Tá? Então, muito cuidado na hora de escrever qualquer tipo de análise sobre a sociedade e se deixar seduzir, por exemplo, por uma análise mais simplista que acha, né, que a partir daquela data tudo mudou
né? A partir daquela lei, tudo mudou. A partir da morte de um personagem importante, tudo mudou. Não, tá? É tudo muito processual. Em diversas teorias sociológicas, isso aparece com diversos nomes, inclusive, tá bom? Isso é mais uma dica quase que metodológica, mas que vale também para a vida, tá? Enfim, como a gente está tratando aqui de algo mais instrumental, pense na hora de você fazer, por exemplo, uma prova, uma redação, que isso também tem que ser incorporado no seu texto, tá? Tome cuidado com análises muito simplistas e cuidado com a sua linguagem, na hora do texto também não fazer um jogo nesse nível de análise simplista, tá? A gente tem que ser sempre muito atento, ficar muito atento em relação à forma pela qual a gente analisa as coisas que estão acontecendo por aí. Bom, valeu, até a próxima!